Abra, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Nós estaremos dando continuidade aos 10 princípios que definem uma igreja bíblica e cristã. Princípios esses que você encontra nesse folheto e também lá no site da nossa igreja, na página Princípios. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E você pode se assentar para a glória de Deus. Irmãos, algo que nos incomoda e precisa nos incomodar todos os dias é de vermos pessoas que se dizem de Cristo, mas na verdade não seguem, não vivem, não praticam o que Jesus Cristo nos ensinou. E a primeira pessoa para você olhar é você, é o teu coração. É cada um de nós olhar para dentro de si. É cada um de nós examinar o que se passa aqui dentro e se de verdade nós estamos em Cristo. Se você é pai, se você é mãe, você, vendo algo errado nos seus filhos, você vai orientá-lo conforme a palavra. Se você é um amigo, em amor, você vai alertar. Se você é um pastor, você precisa fazer isso. Mas, a começar, cada um de nós precisa olhar para dentro de si. Mas, depois desse exercício de olhar para dentro de nós e para aqueles sobre quem nós temos responsabilidade de orientar, é muito notório, é evidente, nós olhamos por aí, não precisa ficar dando exemplos que você sabe, de pessoas que agora são de Jesus, dizem-se serem de Jesus, mas a vida não parece isso. Usam esportistas, por exemplo, a faixinha 100% Jesus, cantores de música não cristã, como cantando louvores a Deus, se dizer, não, agora eu sou de Cristo, mas a vida parece que não casa com aquilo. Tem um exemplo, sem citar nomes, recentemente, não tem muito tempo, em que ele, há alguns anos, disse que havia entregue a vida dele a Cristo e
há não muito tempo, ele chegou a gravar vídeos, foi publicado em redes sociais. Eu não cheguei a assistir ao vídeo, mas ouvi manchete de notícias que esse cantor, que agora se dizia de Cristo já há alguns anos, estava cantando com a filha Vai Novinha. Vocês devem ter sabido disso. Se dizendo de Cristo. Um exemplo, dentre tantos que você de repente conhece na sua família, no seu trabalho, na escola, na faculdade, ou talvez o seu próprio exemplo. Eu estou falando de mim. Essa é a minha história. Essa é a minha história. Por mais que eu pensasse que amava Jesus, que eu amasse Jesus, eu não amava. Por mais que eu pensasse que eu fazia parte da Igreja de Cristo, eu não fazia. Por mais que eu pensasse que eu era salvo, eu não era. Não era. Então, é muito importante nós nos atentarmos a isso. E essa aula ela tem como título Não separamos Jesus Cristo dos seus ensinamentos. Não separamos. O texto que nosso pastor Alan ele escreveu a respeito, resumindo os versículos que nós vamos ver, Jesus não é apenas o Salvador em quem devemos crer para a nossa salvação. Não é. Mas também o Senhor, a quem devemos obedecer em amor, sendo essa obediência o resultado de sermos regenerados pela sua palavra quando a recebemos com fé. E é disso que trata os versículos que nós lemos aqui inicialmente. Existem, irmãos, é tão grave isso, existem até comentaristas bíblicos. Existe um comentarista bíblico que boa parte dos irmãos que têm comentários gostam, adquirem, ganharam comentários. Eu não tenho, mas eu sei, por exemplo, que o pastor Júlio tem comentários dele, provavelmente o evangelista Ailton tem, não vou citar o nome, para não te instigar. Cujo comentário dele, lá está no meio, ele dizendo que alguém pode ser, isso foi compartilhado no nosso grupo de pastores há meses atrás, de que alguém pode ser discípulo de Cristo não seguindo seus ensinamentos. Está categoricamente escrito lá. Talvez o pastor Marconi se lembre disso, o pastor Júlio também. Algo que o pastor Daniel compartilhou conosco, o pastor Daniel da igreja lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então, infelizmente, é algo que domina a mente de muitos. Mas não tem como, irmãos. Não há como nós sermos de Jesus se nós não vivermos como Ele nos ensina a viver. E mais do que nos ensina, Ele nos ordena. Porque Jesus, eu vejo muita gente falando assim, já ouvi muito em pregação, em estudos, Jesus é o nosso mestre, o nosso mestre, o nosso mestre. Parabéns, Jesus é mestre. E chamavam Jesus de mestre. Rabi, de fato, ele era o mestre, o mestre, Jesus. Só que quando eu chamo Jesus de mestre, ele é o meu professor. Então eu estou aprendendo. É um ensino para mim. Mas quando no meu coração o que ele está ensinando é uma ordem, Jesus é o meu Senhor. E eu tenho que obedecer. Eu preciso obedecer. Porque se eu não obedecer, eu não sou discípulo de Cristo. Se eu não obedeço aos ensinos de Cristo, eu preciso me converter a Jesus. Eu preciso me arrepender. Eu preciso, parar dessa frescura de achar que as palavras que às vezes me confrontam, que machucam, que não deveria ouvir, eu não quero viver isso. Nós precisamos de uma genuína conversão a Cristo, irmãos. E uma genuína conversão é daquele que sabe que Ele é o Filho de Deus, de que confia que Ele é o Salvador, e de uma obediência em amor. Em amor, eu obedeço não porque eu sou obrigado, mas porque eu amo a Jesus, meu Senhor. Precisa ser assim, irmãos. Se não for assim, nós não somos discípulos de Cristo. Estamos vindo aqui reunião após reunião, perdendo tempo, irmãos. Perdendo tempo. O perigo de nós separarmos Jesus do seu ensino. A primeira coisa, começando desse texto aqui,
versículo 14 e depois o versículo 17. Vamos ver aqui 10 perigos de se separar Jesus dos seus ensinamentos. Perigos para a nossa vida. 10. Nós vamos ver aqui nesse texto e os outros 9 em outros textos, em outros livros. Porque o versículo 14 diz: como filhos obedientes, ou seja, filho que obedece. Filho de quem? Aí mais tarde, no versículo 17, diz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, o primeiro perigo, grave perigo, de você e eu dizermos que somos de Jesus, mas não vivermos os seus ensinamentos, é de nós não sermos filhos de Deus. Quem não obedece a Jesus não é filho de Deus. Não é. Não é. Então, separar Jesus do seu ensino, em primeiro lugar, é nós não sermos filhos de Deus. E como alguém é filho de Deus? É tornado filho e recebe o poder de ser tornado filho de Deus quando deposita a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pessoal para sempre. Então, o primeiro perigo é esse. E dentro desse perigo, nesse texto aqui, nós temos algumas evidências, características de quem é filho de Deus, de quem obedece aos ensinos do Senhor, Jesus. Primeiro, é o manter viva a esperança. No versículo 13, quando o texto diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Depois no versículo 21, quando diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. A primeira característica de um filho de Deus, aqui no texto, é de que mantém viva a esperança. É um mandamento, eu vejo como uma ordem do Senhor para nós, nós mantermos viva a esperança. Por quê? Do versículo 1 ao versículo 12, Pedro está trazendo para os irmãos: olha, a vida cristã, ela traz sofrimentos, mas mesmo em meio a essa tristeza, mantenha a sua alegria, porque a sua alegria não é nessa dificuldade que você está passando, mas é saber que se você perseverar até o fim, você vai ver aquele que você ama agora, mesmo não vendo. É você chegar ao fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Quem guarda isso no coração, tem essa expectativa, é quem tem uma herança incorruptível, guardada lá nos céus. É quem tem essa esperança. Então, se eu ou você temos a esperança, não é na vida eterna, mas a nossa esperança é na conta bancária, a nossa esperança é nos nossos negócios, é no nosso emprego, é na prova que nós vamos fazer por admissão, ou uma prova de melhora lá no emprego, uma promoção, melhor dizendo, é um casamento, é um filho de ser gerado. Se a nossa esperança é mudar de casa, é comprar um carro, é ser curado da enfermidade, se a nossa esperança é essa, irmãos, nós não temos a esperança da eternidade. E se eu não tenho a esperança da eternidade, eu não sou filho de Deus. E meu destino é perdição eterna. É simples assim de entendermos. Uma outra característica, evidência, fruto de quem é filho de Deus e que obedece aos ensinos do Senhor, é que essa pessoa anda em santidade. O pecado que ela praticava, ela se arrepende, confessa e deixa. E pede a ajuda do Espírito Santo para não voltar a praticá-lo. E mais do que isso, com essa capacitação do Espírito Santo, ela tem a força necessária para, quando a tentação vier, fechar a porta na cara da tentação.
Versículo 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E o versículo 22, na parte A: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Ou seja, ser filho de Deus envolve andar em santidade, irmãos. Alguém que se diz discípulo de Cristo sabe que não deve praticar não deve praticar nenhum pecado, sabe que não deve tomar algumas atitudes que a palavra nos ensina, nos mostra, nos manda agirmos de outra forma. Quem não faz isso, não obedecendo aos ensinos, não é discípulo de Cristo, não é filho de Deus. Quer ver algo tão simples? Jesus ele nos ensinou um modelo de oração. E ali, no modelo de oração do Pai Nosso, né, chamado Pai Nosso, tem uma única coisa que Jesus explica, uma só coisa que Jesus explica, é de que porque se perdoardes as ofensas, porque se não perdoardes, vocês não serão perdoados. Então, por exemplo, isso que Jesus disse que é a prioridade da oração, que é resolver o problema do pecado, é você confessar o seu pecado, mas tendo liberado perdão a quem te ofendeu, um ensino é perdoar. E nós, quem não perdoa, está em pecado, não está andando em santidade. Se nós não perdoamos, se as pessoas nos ofendem, nos machucam, e nós ficamos guardando uma aguinha no coração, uma aguinha é força de expressão, mas eu sei que às vezes dói muito, tá? Guardamos no nosso coração e não perdoamos, nós não estamos andando em santidade, nós não somos filhos de Deus, nós não somos obedientes a Cristo, e se nós partirmos dessa vida, essa raiz da falta de perdão no coração, o nosso destino é a perdição eterna. Então, uma evidência, outra é essa, andar em santidade. Se dizer de Jesus e não perdoar, é não ter sido ainda perdoado por Jesus. Terceira evidência aqui de um filho de Deus e que é obediente aos ensinos de Cristo, é que essa pessoa vive como peregrino. Porque no versículo 17, diz assim: E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, uma outra evidência que eu vejo aqui é de que o Filho de Deus vive nessa terra como peregrino. O Filho de Deus precisa viver aqui como se não fosse daqui, porque de fato não é. Se nós julgamos que somos dessa terra, então de fato nós somos dessa terra. Mas se nós julgamos que nós somos da pátria celestial, então aqui nessa terra nós vamos viver como peregrinos. Quem fica preso às coisas daqui da terra, meu carro, minha casa, meu emprego, meu isso, meu aquilo, porque aconteceu tal coisa, não. Preso a essas coisas da terra, seus projetos, os seus sonhos, os seus planejamentos, são todos para as questões aqui da terra, e você nem está nem aí. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando, e que logo ele vai buscar a sua igreja. Não, Jesus, pelo amor de Deus, me dá mais ainda 20 anos, eu quero ver meus netos, meus bisnetos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Irmãos, quem anda assim não ama Jesus. Não ama a Jesus. Não é filho de Deus e não é peregrino nessa terra. Qual é o destino? Perdição eterna. E é disso que esse texto está falando, irmãos. É só um parênteses aqui, porque quando o versículo 24 diz assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória
do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, Pedro está dizendo, a vida humana é breve, mas a palavra é eterna. Quem permanece na palavra tem vida eterna. É isso que Pedro está falando. Então, não ser filho de Deus é não ter vida eterna. É disso que se trata. Só que se trata da nossa salvação, que é o que ele começou a falar no capítulo. Versículo 9 fala isso exatamente. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Porque a vida é breve. Então, quem não vive em obediência aos ensinos de Cristo, a vida é breve e o destino é a perdição eterna. É disso que Pedro está falando aqui. Uma outra característica dentro disso aqui que nós estamos falando é o andar em novidade de vida, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, uma vida antiga, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Se eu não ando em novidade de vida, se as minhas atitudes são as atitudes do Geraldo Augusto antes de ter achado que rendeu a sua vida a Cristo, qual é a evidência? A evidência é que eu não rendi minha vida a Cristo, a evidência é que eu não sou filho de Deus, a evidência é que eu vou para o inferno. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? O sangue de Jesus, o texto está falando, vertido na cruz, o precioso sangue de Cristo, do Cordeiro imaculado, incontaminado, ele foi derramado para que haja em mim e em você uma nova maneira de viver. Só que olha para o teu coração, olha para as suas atitudes. Você tem vivido como um discípulo de Cristo? Uma nova maneira de viver? Eu tenho vivido com uma nova maneira de viver? Aqueles que se dizem de Cristo, na sua maioria, têm demonstrado uma nova maneira de viver? A Bíblia é muito clara, irmãos. A regra é clara. A lei, a legislação é clara. A legislação pela qual nós seremos julgados. A palavra de Deus. Uma outra evidência, última aqui, versículo 22, é de que quem é filho de Deus, não separando Jesus dos seus ensinos, é quem pratica a justiça, é quem ama o próximo. Versículo 22, na parte B. Para o amor fraternal não fingido. Tem gente que finge que ama o outro. Talvez, eu falo porque isso já aconteceu comigo, não aqui, mas já aconteceu em outro ministério. Você cumprimentar o irmão, a paz do Senhor, mas você não está nem aí para a pessoa. Já aconteceu comigo, estou falando de mim, estou confessando o meu pecado. Talvez você esteja aqui, você não está nem aí para o seu irmão. E você diz que ama, mostra os dentes, mas é um amor fingido, hipócrita, mentiroso, que não engana a Cristo, que não engana a Deus. O Espírito Santo está te sondando e sabe o que está acontecendo no teu coração. Ele está sondando o meu coração e sabe o que está acontecendo no meu coração. E mais do que isso, gente, preste atenção, amai-vos friamente, é o que está escrito aí na palavra, no versículo 22, na parte B, para o amor fraternal não fingido, amai-os friamente, é o que está escrito aí? Ardentemente, irmãos. Então, que história é essa da gente vir para o culto e ir embora e não cumprimentar os irmãos? A gente está precisando se converter. Que história é essa da gente não saber nem o nome dos nossos irmãos?
Que amor é esse? Se eu perguntar aqui, talvez eu erre em algum, deixa eu para não passar vergonha, né? Dos nossos irmãos aqui, sei o nome de todos, sei o nome de todos os nossos irmãos. Não sei dos nossos queridos visitantes, mas dos nossos irmãos aqui eu sei. Seu nome é até da Laurinha, né? Então, eu sei. Mas, você sabe o nome do teu irmão? Do irmão que está aí do seu lado? Você sabe? Por exemplo, o querido está participando da nossa escola bíblica dos cultos várias vezes, está sempre aí com a gente. Eu não sei, você já me falou seu nome algumas vezes, mas eu vou confessar o meu pecado, eu esqueci. Mas eu sei que você é o pai do Robert, não é isso? Eu sei. Sei quem é a tua esposa, às vezes estou passando ali na rua, indo da padaria, ela está subindo com ele, né? Acho que indo para casa, não sei se é a casa de vocês ali, eu sei. Mas ainda não gravei o seu nome, eu vou gravar, tá? Calma que eu vou gravar, fica tranquilo. Mas você sabe o nome do irmão que está do seu lado, que está na fileira da frente, que está atrás? Se não, irmãos, isso não é amor ardente. É simples assim. A gente tem que parar de se enganar. A gente tem que agir na verdade. Então, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração cheio de contaminação. Ai, aquele irmão não me deu a paz do Senhor. Vou virar a cara para ele todos os dias da minha vida até ele estrebuchar no chão. Gente, tem crente que é assim, crente, né? Crente que é crente, né? Tem gente que é assim. Tem gente que é. Se não, irmãos, por que você acha que tem aquelas músicas de vingança? Quem te viu na prova e não te ajudou? Por que tem essas músicas? Porque tem quem se diz de Jesus que é assim, que guarda mágoa no coração e tem raiva das pessoas e quer se vingar, irmãos. Eu não estou falando aqui viagem, não. Isso acontece, irmãos. É a realidade. É a realidade. Um coração sujo. Sujo. Coração sujo vai para onde? Para o inferno. Tem que ser claro, irmãos. Vai para o inferno. Tem que ser muito claro. O coração que não é limpo, que não deixa a palavra te lavar, sabe? Tem hora que dói, irmão, machuca, mas tem que machucar, tem que doer, tem que nos ferir, para que gere no nosso coração transformação, para que o nosso coração seja um coração puro, puro. Assim precisa ser. Então, uma outra evidência é essa, de um filho de Deus. Mas só que lembra que eu falei que nós íamos ver 10 alertas sobre alguém que não... O perigo, né, de quem separa Jesus dos seus ensinos. Primeiro, é de não ser filho de Deus. E só por esses 5 subtópicos que nós vimos aqui, você pode começar a se avaliar se você é filho de Deus ou não. Mas, o segundo alerta, Tiago 1, 18 a 22. Tiago 1, 18 a 22. Volta algumas páginas, você já vai chegar lá. Tiago 1, 18 a 22. Garantir água para não ganhar bronca da lua. Tiago 1, 18 a 22. Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Esse ele é o Pai das luzes do versículo 17. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão, a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Qual é o segundo alerta? Se o primeiro é que quem separa Jesus dos ensinos não é filho de Deus, o segundo alerta é de que quem faz isso está enganando a si mesmo. Está se enganando. Se você vem para a escola bíblica, não perde uma, e você não pratica o que você aprende, você está se enganando. Está se enganando. Vem para o culto e não pratica a palavra, está se enganando. Participa dos encontros, na edificação mútua dos irmãos, e você não pratica aquilo que o Senhor nos ensina, nos traz ali, você está se enganando. Semana que vem teremos, semana que vem, né, os encontros, não é isso? BC Encontros. Homens, mulheres, jovens, se nós aprendemos e não colocamos em prática, nós estamos nos enganando. Meditamos na palavra, lemos a Bíblia no nosso dia a dia e não praticamos aquilo que nós lemos e entendemos, nós estamos nos enganando, irmãos. Enganando. Nós estamos nos enganando. Um segundo alerta é esse. Terceiro alerta, João, capítulo 14, versos 23 e 24. Já comentei sobre ele, mas vamos ler para que nossos olhos, cuja terra há de comer, se não formos ao encontro do Senhor na sua vinda, mas se nós formos antes, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E é simples assim. Não obedece a Jesus, você não ama Jesus. Não tem o que fazer, irmãos. A palavra nos manda perdoar. Eu não quero perdoar. Você não ama Jesus. A palavra manda você ser honesto, dar bom testemunho. Não quer ser honesto, não quer dar bom testemunho. Você não ama Jesus. A palavra nos manda sermos gentis, cordatos, e não queremos ser briguentos, não queremos obedecer. Nós não amamos a Jesus. É simples assim. Quarto perigo, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não ensinamos na escola bíblica no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não foi em teu nome, Jesus, que nós oramos como igreja, o Senhor operava milagres, curando, restaurando famílias, lares? Não foi através disso que o Senhor operou e nós não fazíamos no teu nome, Senhor? Então lhes direi abertamente. Jesus não vai chamar de canto e, poxa, tem um negócio chato aí para te dizer. Não deu não, sabe? A vida que você levou não me honrou, não glorificou ao meu Pai, não vai dar não. Você não vai poder entrar aqui não, teu visto está negado. Não vai ser assim não, Jesus constrangido de nos dizer a verdade se nós estivermos enquadrados nisso aqui. Que o Senhor nos ajude a não nos enquadrarmos nisso aqui. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniquidade. Duro. Jesus não vai dar voltinha para nos dizer que nós vamos para o inferno, não. Jesus vai falar, você não te conheço. Sai para lá, seu pecador. Não quero papo com você, não. É isso. Se nós não obedecermos aos seus ensinos. Quinto alerta, irmãos. E esse quarto é não ser conhecido do Senhor, tá? Não ser conhecido do Senhor. Quinto alerta é não frutificar com perfeição. Lucas 8, de 11 a 15. Lucas 8, 11 a 15. Jesus explicando sobre a parábola do semeador, a partir do versículo 10. E ele disse, a partir do 9. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Uma pausa aqui, aquilo que Luciana falou semana passada na parte de perguntas, que a parábola não era para Jesus explicar de um jeito mais fácil para as pessoas entenderem, era exatamente para aquele que não tinha um coração inclinado para Deus, de fato não entendesse. Esse é o sentido, é o inverso. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E há que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, irmãos, não obedecer aos ensinos de Jesus, às vezes você olha assim para a sua vida, depois que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu não falo mais palavrão, e tomara que assim seja. Mas se você não perdoa, se você mente, se isso, você está frutificando com perfeição? O fruto aí é um fruto genuíno? Você não é novo convertido, você tem anos de caminhada. E as coisas que você pratica, e você sabe que são erradas, não te machuca, não te fere, você não se importa? Puxa, na verdade, o fruto aí está meio podre. Não frutificou com perfeição. Não frutificou com perfeição. É diferente, alguns frutificam a 30, outros a 60, outros a 100. Isso de fato acontece. Tem pessoas que têm um ritmo maior para algumas coisas, são mais engajadas na obra do que outras, que se engajam um pouquinho menos. Algumas, conseguem ter uma vida de oração muito presente, muito firme, ora intensamente tantas horas por dia, mas talvez aqueles que consigam orar só 15 minutos, no máximo meia hora. Cada um está dando fruto a 30, 60, 100. Ok, estamos em crescimento, em progressão. Mas no se tratar do pecado,
não se tratar de desviar o foco da eternidade para a vida na terra e o pecado não te doer, esse fruto aí não foi bem a palavra de Deus que foi semeada no coração, não. Não foi. Foi alguma expectativa humana, expectativa de bens na terra, de cura, de família restaurada, de riquezas, de bens, mas não foi a promessa da salvação, não. Outro alerta, Lucas também, no capítulo seguinte, no 9, é de você e eu, se não obedecermos a Jesus, causarmos danos a nós mesmos. Capítulo 9, versos 23 a 26. 23 a 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por que aproveita ao homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Causar dano a si mesmo, está se prejudicando. As ordens do Senhor, elas não são para causar peso em nós. Aliás, 1 João, no capítulo 5, fala isso claramente. João fala isso, que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são pesados. Não é para nos causar dano, dor, sofrimento. Porém, pensa você como pai. Quem aqui é pai ou mãe? Pai ou mãe? Muitos, né? Às vezes tio que educa filho, sobrinho. Você, quando dá uma instrução para o seu filho, ou dava quando era criança, adolescente, jovem, você fazia isso porque você queria o mal? Você queria que ele te obedecesse porque ele queria o seu mal? Claro que não. Claro que você não queria o mal do seu filho. Claro que não. Mas você fazia isso querendo a proteção e a segurança dele. Porque você, com mais experiência de vida, você sabe aquilo que é melhor naquela situação. Às vezes nós estamos errados, sim. E os filhos estão certos, às vezes. Mas na maioria das vezes, pela nossa experiência de vida, nós estamos mais certos do que os filhos, se estivermos em Cristo, né? Tem esse detalhe também. Às vezes os filhos são mais crentes do que os pais. Aí, realmente, possivelmente, mesmo você precisando ser respeitado pelo filho, pode ser que muitas vezes o filho esteja certo. Mas você fazia isso e faz hoje em dia por amor, por proteger, por querer dar segurança. Assim é o nosso Pai Celestial. Os mandamentos não são para Ele ver o nosso mal, para nos ver sofrendo. O que para nós hoje possa parecer um sofrimento e nós negarmos a nós mesmos para seguirmos a Cristo, obedecermos a Ele, na verdade, é porque lá na frente o Senhor tem algo melhor para nós. O Senhor tem algo melhor para nós. Algo melhor não é algo melhor do melhor dessa terra, mas uma novidade de vida em Cristo. De nós. Quer ver um exemplo? A palavra nos ensina que os jovens, que os noivos, que os namorados, aqueles que pretendem casar, melhor dizendo, não devem ter relacionamento íntimo antes do casamento. O sexo é dentro do casamento e com respeito ao cônjuge e ponto. A única forma de casamento que o Senhor valida é essa. É aquela do princípio. Gênesis 2, 24, que serão ambos uma só carne quando se unirem em matrimônio. Mas, às vezes a gente pensa assim, jovem, que negócio é esse de você não não ter sexo antes do casamento? Que bobagem! Isso é coisa retrógrada, antiga. Mas você sabia que alguns problemas acontecem
na relação sexual antes do casamento? Primeiro que está pecando, para começar, é pecado. Segundo, é o comprometimento emocional, o casal ali tem uma prática daquilo antes do casamento, quando chega no casamento já estavam na prática e não se torna algo especial para o casal. Pode ser que, infelizmente, alguns dos irmãos aqui, alguns dos que estamos aqui, talvez tenham passado por isso, de ter tido um relacionamento antes do casamento. Se você se arrependeu, confessou e você, sabe, seguindo em frente, amém. Tendo um casamento santo no Senhor, glória a Deus. Quer ver uma outra coisa também? Às vezes não foi com o cônjuge, mas a pessoa teve vários relacionamentos antes de casar, com outras pessoas. Quando vai casar, homem, por exemplo, vai querer projetar as experiências que teve comparando com a esposa. Vai querer medir o desempenho da esposa com os outros relacionamentos que teve. É a mesma coisa o contrário, se for a mulher. É para nossa proteção. É para nossa segurança. As doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. Eu não posso falar algo que me veio aqui à mente, então, de repente, até se estiver gravando, né, e se o senhor permite que vá para a internet, talvez dê problema. Mas, por exemplo, uma enfermidade que está aí, em voga, antiga, mas que ela retomou agora, e a OMS está dizendo que, de repente, ela pode se tornar uma nova pandemia, que o Brasil está começando a ver vacina. Pesquisa, está aí na internet. O que a OMS e os médicos, por exemplo, fora da OBS, estão dizendo que é a causa mais comum de transmissão dessa doença. Você vai ver o tipo de prática que é. É para nós, se alguém está fazendo sexo, tendo intimidade com o seu cônjuge e não está tendo com ninguém mais, o sexo é restrito ao casamento, as doenças sexualmente transmissíveis não se espalhariam assim. Entendeu? Então, é para nossa proteção. Não é porque quer ver o nosso mal. É a nossa proteção. Sétimo, Marcos 8, 34 a 38. É de nós não sermos luz em meio às trevas. Um outro perigo. Não sermos luz em meio às trevas. Marcos 8, 34, ao fim do capítulo. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, de mim e dos meus ensinos, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qual é o perigo? Aqui é de nós não sermos luz em meio às trevas. Quando eu não obedeço a Jesus e estou diante daqueles que não são de Cristo, eu não estou sendo a luz. Eu não estou refletindo a luz do mundo que é Cristo. A luz de Cristo não está brilhando em mim. Então as pessoas estariam ainda em trevas. E eu não iluminaria. É um outro perigo. Oitavo perigo. Alerta. Mateus 16, 24 a 27. Nós já estamos nos últimos. Mateus 16,
24 a 27. É de nós esquecermos da nossa responsabilidade pessoal. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a toda a igreja, segundo a obra coletiva da igreja, de continuar as obras de Cristo? Não. E então dará a cada um, segundo as suas obras. A responsabilidade é pessoal. Quando eu não obedeço a Jesus, eu me esqueço disso. E aí, se eu peco, a culpa é do outro que me irritou. A culpa é do fulano que não me instruiu. A culpa é de fulano, é disso, é daquilo outro. A culpa é do desemprego, a culpa é da pandemia. A culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do governo corrupto que nós tivemos no estado do Rio durante tantos anos, aí nos anos 2000. A culpa é deles. Não, a culpa é sua. Sua. É minha, individualmente, tá? Nono e penúltimo alerta, Lucas 6, 46 a 49, é de quem separa Jesus dos seus ensinamentos é alguém que está esperando a sua ruína. A casa vai cair, literalmente. A casa vai cair. Lucas 6, versículos 46 a 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve a minha palavra e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quem não obedece a Jesus, a casa vai cair. A casa vai cair. O Senhor está te avisando. Em último lugar, o último alerta, João 12, 47 e 48. É de quem não obedece aos ensinos de Jesus, já está sob juízo. Já está sob juízo. Não é que lá na frente Deus vai decidir. Não. Quem vive um estilo de vida em desobediência à palavra de Deus já está sob juízo. Diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem empregado, essa o há de julgar no último dia. Então, irmãos, nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, que, dizendo-nos confiarmos em Jesus como nosso Salvador, nós praticamos os seus ensinos. Mas legal, te dei 10 alertas. Falei sobre o perigo de não ser filho, enganar a si mesmo, não amar ao Senhor, não ser conhecido do Senhor, não frutificar com perfeição, causar dano a si mesmo, não ser luz em minhas trevas, esquecer-se da responsabilidade pessoal,
esperar a ruína, a casa vai cair e já estar sob juízo. Então, como não separar Jesus dos seus ensinos? Vamos voltar para o nosso texto inicial, 1 Pedro, capítulo 1. Não tem mistério, irmãos. É claramente revelado na palavra, versos 23 a 25. 1 Pedro 1. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Como? Nascendo de novo, se convertendo de verdade. É simples assim. Como é que eu obedeço a Jesus? Me convertendo a Ele. Se eu não me converter a Jesus, eu não vou obedecê-lo. Por que nós não obedecemos? Porque nós precisamos nos converter. Tem que nascer de novo. Tem que entender que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu não entender isso, e eu não corresponder a essa mensagem de que eu já estou condenado à perdição sem Cristo, se eu não entender isso, não assimilar isso, e de verdade corresponder a isso com fé, uma fé que crê que isso é verdade, que confia e que se comprometa, se eu não me converter de verdade, já era. Lembra semana passada, lá de 2 Coríntios 3, falando do Antigo, Novo Testamento, que quando eles se convertessem ao Senhor, os judeus, o véu seria tirado do coração? É a mesma coisa, tem que se converter. Essa é a forma de nós obedecermos a Jesus. Porque se nós obedecermos a Cristo, então, em obediência, em conversão a Ele, Deus enviará o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai me capacitar e te capacitar a fazer a vontade de Deus, a obedecer os ensinos de Cristo. Amém? Quero orar com você. Pai, te dou graças pela tua palavra e eu só te peço uma coisa, Pai. Ajuda cada um de nós, por favor, a nós não esquecermos, Paizinho, mas nós colocarmos em prática o teu ensinamento e que esse ensinamento, Pai, produza no nosso coração o fruto para o qual o Senhor está o enviando nessa manhã, para a nossa segurança, de que nós não esqueçamos de que um verdadeiro discípulo de Cristo não separa Jesus dos seus ensinamentos e que seja tudo isso para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.